Voltei para casa da ponte com as pernas fracas, como se eu tivesse deixado parte delas na água lá embaixo. A conversa com aquela pessoa, alguém que eu nunca tinha visto e que parecia saber tanto quanto o meu tio, abriu uma ferida que eu nem sabia que ainda tinha. Ela disse que ela não quer voltar sozinha, que a memória dela está vindo junto e que eu devo perguntar ao meu tio o nome que fui ensinado a esquecer. O nome, a identidade apagada, a verdade abandonada. Cheguei em casa tremendo, sem perceber. Fechei a porta atrás de mim com força demais. O eco pareceu maior do que deveria. E lá, no chão da sala, me esperando, outro envelope. Só que este era diferente de todos. Ele não estava frio, não estava quente, né? Não estava vazio. Ele estava pesado. Pisei para trás instintivamente. Minha respiração ficou presa no meio do caminho. No verso, escrito com a mesma letra hesitante da criança, ou da memória da criança, havia uma frase: pergunta para ele antes que ele minta. Meu coração disparou. Eu sabia exatamente quem era ele e sabia que não podia esperar mais. Peguei o envelope, deixei sem abrir. Por algum motivo, o peso dele parecia vivo e fui direto para a casa do meu tio. Bati na porta com uma força que não reconhecia em mim. Ele abriu com os olhos cansados, rosto abatido. Talvez soubesse que esse momento viria. Eu estava indo até você, disse ele como desculpa. Não, respondi. Eu precisava vir antes que você inventasse outra explicação. O impacto da minha frase o fez desviar o olhar. Entrei sem pedir. Sentei à mesa onde tudo começou, a mesma mesa onde vi o primeiro envelope, a primeira hesitação, o primeiro risco. Coloquei o envelope pesado sobre a madeira, o barulho foi mais forte do que deveria. Ele empalideceu. Você abriu? Perguntou. Ainda não. Não abra. Por quê? Porque o que está aí dentro não foi feito para voltar inteiro. Eu inspirei fundo, sentindo a raiva contida subir de novo. É por isso que vim, disse. Estou cansado de metades. Você vai me dizer o que aconteceu. Tudo. Agora. Ele ficou em silêncio. A sala ficou menor. O ar ficou denso. Me diga o nome dela, pedi. Meu tio fechou os olhos como se a palavra fosse uma pedra que ele evitou carregar por anos. Não é tão simples, respondeu. Para mim é, disse. É o único pedaço que falta. Ele passou a mão pelo rosto, tremendo. Se eu disser, você não vai esquecer de novo. Talvez seja isso que eu quero. Não, disse ele com a voz quebrada. Não é. Eu bati a mão na mesa. O envelope vibrou. Você me ensinou a esquecer, gritei. E agora quer que eu continue vivendo assim? Ele me encarou e ali, pela primeira vez, eu vi o homem que sempre esteve escondido atrás daquele silêncio, culpado, cansado, devastado. Eu não ensinei você a esquecer, disse ele baixinho. Eu ensinei você a sobreviver. Essas palavras cortaram meu fôlego. Sobreviver a quê? Perguntei, quase sem som. Ele se sentou, devagar, como se o corpo estivesse desistindo de resistir. Sobreviver ao que você viu. Eu vi a queda dela? Não só isso. Um frio percorreu minha coluna. Então o que eu vi? Você viu o que veio antes? Meus olhos se estreitaram. Antes? Antes dela escorregar, disse ele. Antes do vento, antes da barra ceder, antes do que você acha que é a culpa. Eu não entendo. Claro que não, murmurou ele, porque eu tirei essa parte. A parte que te destruiria. Meu coração acelerou. O que aconteceu antes, tio? Você não vai acreditar, então me deixe ver. Eu não posso. Você deve. Ele olhou para o envelope pesado. Está aí dentro. Minha respiração falhou. O que é isso? Perguntei. A lembrança bruta, disse ele. A parte que você arrancou de si mesmo. A parte que você me implorou para esconder. Eu pedi isso? Ele assentiu. Você chegou aqui, naquele dia, repetindo só uma frase. Qual? Perguntei. Ele me olhou nos olhos com uma dor tão nítida que quase me fez recuar. Ela não estava sozinha. O ar foi arrancado de dentro de mim. Como assim? Não estava sozinha? Perguntei com a voz tremendo. Havia mais alguém na ponte? Ele respirou fundo. Sim. Quem? Eu não sei o nome. Você viu? Não. Ele balançou a cabeça. Mas você viu e você descreveu, antes de pedir para esquecer. Eu me inclinei para frente. Descrevi o quê?
Ele pareceu lutar contra a própria boca. Que havia alguém segurando a mão dela antes de você. Meu sangue gelou. Quem? Você nunca conseguiu dizer. As palavras travavam. Você dizia que era uma sombra, que era como alguém que você não chegou a ver direito. Isso não faz sentido, murmurei. E tem mais, disse ele. Eu não sabia se queria ouvir. O quê? Perguntei. Ele encostou a mão no envelope pesado. Você disse que essa pessoa, sua voz falhou, né? Que essa pessoa falou com você antes de desaparecer. Meu coração quase parou. O que ela disse? Sussurrei. Ele respirou como se faltasse ar. Ela disse que não era para ser você. Meu corpo inteiro ficou gelado. Eu não entendo, murmurei. Ele encarou a mesa como se olhar para mim fosse violência demais. A queda não era para ser sua, disse ele. Era para ser dela, e você viu isso, e você carregou isso, e você implorou para que eu tirasse isso de você. Eu senti as mãos perderem a força, o envelope parecia pulsar. Você está dizendo que alguém tentou me empurrar? Não sei, ele disse com desespero. Eu não sei porque você não me deixou ver tudo. Você só conseguia repetir, não era para ser eu. Então apagamos juntos. Você pediu, eu fiz, eu respirei fundo tentando entender a gravidade. Alguém estava na ponte. Alguém segurou a mão dela antes de mim. Alguém falou comigo. Quem é essa pessoa? Perguntei. Meu tio balançou a cabeça. Eu achei que fosse imaginação sua, até os envelopes começarem a voltar. E agora? Agora acho que essa pessoa lembra de você. Está voltando? Sim, disse ele com uma voz que não esquecerei jamais. E ela quer terminar o que começou. Meus olhos se encheram de medo. Quem? Perguntei. Ele fechou os olhos. Abra o envelope. Para saber? Interrompi. Não. Ele abriu os olhos, cheios de pânico. Para se lembrar antes dela chegar até você. O envelope pulsou na mesa. E pela primeira vez senti que não estava prestes a abrir uma lembrança. Estava prestes a abrir uma testemunha, uma parte de mim. De nós. Do que não devia ter sido esquecido e do que nunca devia ter voltado.